Você sabia que fazer lipo-HD antes da gravidez pode transformar sua autoestima? Mas e depois? É arriscado? Hoje eu vou falar tudo sobre isso, inclusive o que aconteceu com Virgínia Fonseca e Bruna Gonçalves. Olá, eu sou o Dr. Breno Knop, cirurgião plástico aqui em São Paulo, especialista total defined, especialista em contorno corporal, e hoje a gente vai falar de uma questão que é muito frequente no consultório: se devo fazer a lipo-HD antes ou depois da gravidez. E vamos citar alguns exemplos. A gente tem o caso da Virgínia Fonseca, que passou por isso, fez uma lipo-HD e logo depois engravidou, e agora temos o caso da Bruna Gonçalves, que está grávida, fez uma lipo-HD e está no meio da gestação. Vamos falar sobre isso com a gente, acompanhe. Mas antes disso, não deixe de dar um like, se inscrever no nosso canal e continuar acompanhando e compartilhando as nossas informações com outras pessoas. Como nós falamos, celebridades como a Virgínia Fonseca e a Bruna Gonçalves passaram por esse processo e puderam desfrutar toda a sua gravidez tranquilamente. Essa dúvida que aparece no consultório, se eu devo fazer uma lipo-HD antes ou depois da gestação, ela é muito frequente. E esses exemplos mostram pra gente que é muito possível você fazer sua lipo-HD antes e desfrutar da gestação normalmente. Mas algumas coisas precisam ser consideradas. Então, para a gente esclarecer esse assunto, vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens de se fazer a lipo-HD antes ou depois da gestação. Então, antes da gestação, quais são as vantagens de você fazer uma lipo-HD? Primeiro, é a melhora da autoestima. Muitas mulheres já querem aproveitar logo o corpo bonito, o corpo perfeito, mesmo antes da gestação, para aproveitar a fase mais bonita da sua vida com o corpo ideal. Então, ela já vai fazer isso antes da gestação. Segundo, é a manutenção da definição que você ganhou com a lipo-HD. Mesmo com a gestação, se você se cuidar da forma adequada, você consegue manter a musculatura mais visível e as linhas de definição mais marcadas mesmo durante o período gestacional. E terceira vantagem seria, como a lipo-HD faz uma redução da gordura localizada, você também consegue manter melhor o seu contorno corporal durante e mesmo após a gestação, se você não ganhar muito peso. Já as desvantagens de você fazer uma lipo-HD antes da gestação são: durante a gestação você pode ter várias mudanças causadas pelos hormônios no seu corpo e elas vão acontecer. E essas mudanças podem ser muito significativas de paciente para paciente. Além disso, é possível que você precisa fazer alguns retoques ou algum refinamento da sua cirurgia caso você ganhe muito peso ou caso você tenha uma flacidez residual muito grande depois da gestação. Vai ser necessário você fazer um novo procedimento. A terceira desvantagem é se você já tem o planejamento de ter um filho em breve, talvez seja melhor você esperar para fazer a sua lipo-HD depois, para você ter um resultado mais duradouro e mais prolongado. E quais as vantagens de se fazer uma lipoescultura de alta definição depois da gestação? Primeiro, porque você já passou por todas aquelas alterações da gestação. Então a facilidade de você fazer uma cirurgia só e já resolver e ter um resultado mais duradouro é muito mais provável do que se você fizer antes da gestação. Por outro lado, vem as desvantagens de você fazer depois da gestação. Você vai ter que esperar toda a gestação ou você vai ter que esperar você ter todos os seus filhos para que você possa fazer a sua cirurgia. Para aquela paciente que já teve filhos, está tudo certo. Mas para aquela paciente que ainda não teve filhos e tem programação de ter mais do que um filho, 2 ou 3, por exemplo, ela vai demorar muito tempo para poder realizar seu sonho. Além disso, a gente tem que pensar que depois da gestação, ela ainda tem um período do puerpério, que é o período que ela vai se recuperar das alterações hormonais, que ela vai amamentar, e tudo isso ela tem que aguardar para que chegar numa condição física estável para poder realizar sua lipo-HD. Então isso pode demorar bastante. Há alguns fatores que influenciam muito no resultado da sua lipo-HD depois da gestação. O primeiro deles é o ganho de peso, e esse talvez seja o fundamental. Você ganhar muito peso durante a gestação, primeiro, não é saudável nem para sua gestação, mas muito menos para o seu resultado estético. Então, se você ganhar muito peso durante a gestação, certamente você vai perder o seu resultado. Então, o controle de peso na gestação é fundamental e a sua ginecologista vai acompanhar isso em cima de você. O normal é você ganhar de 9 a 12 quilos numa gestação saudável. Acima disso, você vai comprometer seu resultado. Outro fator que vai influenciar bastante é a elasticidade e, consequentemente, a flacidez de pele que vai ficar residual depois da gestação. Se você tem uma pele muito boa, com bastante colágeno e com bastante elasticidade, você vai ter menos estrias e a sua pele vai voltar melhor depois da gestação. Lembre-se que isso também está associado ao ganho de peso e ao aumento de volume abdominal que a gente vê lá atrás. Então o controle do ganho de peso é importante porque também vai interferir na elasticidade da sua pele. E além disso, os cuidados pós-operatórios, tanto depois da sua lipo-HD quanto depois da sua gestação, o uso de malha, se desinchar, tudo direitinho, vai fazer com que você recupere ou mantenha seu resultado
depois da gestação. Então vamos entender como isso funciona com alguns exemplos. A Virgínia Fonseca fez uma lipo HD e com cerca de 1 mês e meio, 2 meses depois, ela anunciou sua primeira gravidez. Todo mundo falou disso, foi um alvoroço na internet, todos os meios de comunicação e todas as mídias falando que a Virgínia Fonseca fez a cirurgia dos sonhos das celebridades e engravidou logo em seguida, e todo mundo achando que ela ia perder o resultado. E o que aconteceu? Depois disso, a Virgínia já teve mais 2 filhos, ou seja, ela teve 3 gestações e continuou com um resultado incrível. Como que ela consegue isso? Às custas de muita disciplina. Ela é extremamente disciplinada com sua alimentação, com a sua atividade física, ganhou pouco peso durante todas as suas gestações e ela conseguiu recuperar e voltar ao seu resultado tranquilamente depois de suas gravidezes. Ela é um exemplo de que tudo aquilo que a gente citou de fatores que influenciam anteriormente são válidos. Ela não ganhou muito peso, ela tem uma boa genética, uma boa elasticidade de pele, teve uma gestação bem controlada e com isso ela conseguiu voltar para os seus resultados. Outro exemplo que nós temos atualmente, Bruna Gonçalves, a esposa da Ludmilla, está grávida, ela ainda está no processo de gestação, aparentemente está mantendo o seu peso, está com uma gestação bem acompanhada, mas o que acontece? Ela tem uma marcação da lipo HD dela mais atlética, ela tem uma barriga mais marcada e essa marcação está mais aparente agora durante a gestação. Isso tem gerado um pouquinho de murmúrio aí, um pouquinho de crítica. Como ela vai ficar, como vai ficar essa marcação depois da gestação? A gente vai ter que esperar para ver. Mas se ela seguir no caminho que ela aparentemente está mantendo agora, um bom controle de peso, uma alimentação saudável e fizer uma gestação saudável, ela tem tudo para voltar com ótimos resultados. Uma paciente jovem também, mas também vamos depender de alguns fatores genéticos, como as características da pele dela, colágeno, elasticidade, para ver se vai voltar bem. Se não voltar, vai precisar fazer alguma intervenção para fazer um refinamento da lipo HD dela. Para concluir esse vídeo, a decisão de fazer a lipo HD antes ou depois é uma decisão pessoal da paciente. Ela deve ser orientada pelo cirurgião plástico para que a gente possa dar para vocês o máximo de ferramentas para que você consiga decidir com tranquilidade e com clareza, mas é uma decisão pessoal. Então, avalie o seu momento, avalie o seu momento de vida, da sua vida familiar, da sua vida profissional, porque aí você vai conseguir identificar se você deve fazer isso antes ou depois da gestação. Se você já tem programação de ter filhos, faz depois, não tem problema nenhum. Se você não tem essa programação, faz antes e vai curtir o seu corpo mais bonito e com mais segurança para você se expor em todos os seus momentos da sua vida social, da sua vida profissional, seu lazer, da sua intimidade. Isso vai te trazer muita segurança e muita felicidade. Portanto, procure um cirurgião habilitado para poder te guiar nesse caminho. Procure um membro Total Definer, como eu, por exemplo, que vai poder te orientar e te explicar todos os benefícios, todas as vantagens e desvantagens de se fazer a cirurgia no momento em que você se encontra. E se você tem mais alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe, será um prazer recebê-los e tirar todas as suas dúvidas. E além disso, não deixe de curtir nosso vídeo, compartilhar com as pessoas que você acha que pode se beneficiar dessa informação e seguir a gente no nosso canal. Obrigado!